Meus amigos, o que aconteceu ontem aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal não foi uma votação simples e comum. Foi literalmente um assalto à mão armada ao contribuinte e ainda com o aval do Estado, do governo, de quem deveria proteger o cidadão. Vamos falar aqui também que logo em seguida veio uma vingança, uma retaliação a todo mundo ou aos que ainda eram aliados e votaram contra o governo. Ou seja, 6 bilhões do seu dinheiro sumiram e o governo pediu suas terras para poder cobrir o rombo. E quem teve coragem de dizer não foi literalmente degolado do GDF. Acomode-se, porque hoje nós vamos trazer literalmente um dossiê para poder entregar tudo o que está acontecendo aqui no Distrito Federal, a mandos, inclusive, aí, né, sob a supervisão do governador, da vice-governadora Ibanez Rocha e Celina Leão, juntamente com os porões do Banco Master e BRB, e expor toda a retaliação suja que tá acontecendo aqui no DF. Se inscreva aqui no canal, porque o algoritmo pode não te mandar isso novamente. E para você ficar informado, é só aqui comigo que eu tenho certeza que nós falamos uma opinião sem amarras, sem rodeios e sem receber dinheiro estatal, do Estado. Então, já vou colocar aqui na tela, pessoal. Vem comigo, como eu digo sempre, e hoje tá bombado. 14-10. Esse foi o resultado da derrota do povo do DF. Eles já tinham aprovado a compra do Banco Master. Agora, eles aprovaram para cobrir esse rombo do BRB com nossos terrenos, com a área pública do Distrito Federal. Eu quero ver o malabarismo, né? Qual que vai ser a desculpinha esfarrapada dos deputados distritais que aprovaram esse absurdo. Eu quero saber o que os deputados da direita vão dizer. Porque eu vi aqui, pastor Daniel de Castro votou a favor desse absurdo, né? O Roosevelt Vilela votou a favor, o Hermeto, o Joaquim Rodrigues Neto. O que vocês vão falar pro povo? Que a direita do DF não é contra a corrupção? Parabéns, Thiago Manzoni, parabéns ao deputado Rogério Monte da Cruz, que eles foram homens, mantiveram a palavra deles e cumpriram. Disseram que iam votar contra e votaram contra. Esses dois deputados que ele falou por último, pessoal, é porque votaram junto com a base na época, base do governo, na época de aprovar a compra do BRB, do Master pelo BRB. Por isso que ele destacou os outros dois últimos que votaram lá a favor e agora votaram contra. Vai ser importante você fixar isso, porque lá na frente eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Ah, já ia esquecendo, tem que parabenizar aqui também o deputado Daniel Donizete. Ele é um comediante, esse cara é um artista. Ele passa o mandato inteiro viajando, atestado atrás de atestado. Lógico que ele continua recebendo. Mas quando tem uma votação importante, para poder defender o povo, ele tá aqui. Só que é para defender o governo e votar contra o povo. Esse Daniel Donizete é um comédia. Eu quero saber, inclusive, aí da deputada Bia Kicis, que é presidente do PL, né, e não conversou com os deputados, porque os deputados do PL, só o Thiago Manzoni votou contra. A Bia Kicis é deputada federal, viu, pessoal? Mas ela é a presidente do PL regional aqui do Distrito Federal. Também é importante você ter isso na memória. Os outros votaram a favor. Bia, você não orientou não, Bia? Você estava fazendo o quê, Bia Kicis, que você não orientou o voto? Você não é contra a corrupção, não? O combate à corrupção no DF é fake? Colocar os imóveis públicos do Distrito Federal como garantia, mas eu quero ver se o Banco Central, se os órgãos vão aceitar. Porque tem um monte de imóvel aí embaraçado que não vai resolver. Eles não vão aceitar essas garantias. E os deputados distritais vão sair desmoralizados de novo, porque fica dizendo amém para tudo que o Ibanez e a Adriana Celina Ribordo manda para a Câmara Legislativa. Vamos acompanhar? Eu, Marco Vicésio, pelo direito do povo. Pessoal, esse perfil aqui, o Dr. Marcos Vicente, ele também é advogado, tá aí nessa linha de frente dessas denúncias. Então, quem quiser seguir ele aí para ter mais informações, está lá no perfil dele. E também as opiniões fortes, eu gosto muito, em que pese eu achar que ele poderia ser mais direitista, mas você viu que ele sentou o bambu na direita também. Ele costuma dizer que não é esquerda nem direita, que tenta fazer o que é o correto, mas é isso, tá? Gosto dos posicionamentos dele. Então, vocês pegaram aí, né? Agora, veja bem por que eu pedi para você ficar atento naquela questão dos dois deputados que votaram a favor
da compra do BRB, do Master pelo BRB, e depois foram contras. Olha aqui, o que aconteceu logo depois da votação? Ibanez exonera indicados de deputados que votaram contra o PL do BRB. E não é do BRB, a gente sabe, né, o que está acontecendo, mas veja bem aqui, ó. Está lá no Metrópolis, viu, pessoal? O posicionamento de deputados distritais da base do governo do Distrito Federal contra o projeto de lei para fortalecimento das condições econômicas e financeiras do Banco de Brasília, BRB, produziu reação imediata no Palácio do Buriti. O governador Ibanez Rocha exonerou os indicados dos parlamentares Tiago Manzoni e Rogério Morro da Cruz, do PRD, que ocupavam cargos de chefia em secretarias e administrações. Foram exonerados em edital extra do Diário Oficial do Distrito Federal o secretário de Projetos Especiais, Marcos Araújo, o administrador de São Sebastião, o administrador do setor de indústrias e abastecimento CIA, o diretor-presidente do Jardim Botânico de Brasília. Durante a sessão que analisou a proposta do Poder Executivo nesta terça-feira, Manzoni apontou a ausência de documentos sobre o BRB. De novo, o presidente do BRB vem aqui, expõe razões dele, nós votamos, de novo, sem mostrar nenhum documento. Eu não sou obrigado a acreditar. Se eu tivesse garantia do que foi votado aqui, salvaria o BRB, eu votaria, declarou. Além de Manzoni e Rogério Morro da Cruz, outro deputado da base que votou contra o projeto de lei foi João Cardoso, do Avante. E aí, olha aqui, já vou engatar na próxima, que é o que o Tiago Manzoni, que é esse deputado aqui da foto, o que ele disse no perfil dele agora, do próprio Manzoni, viu? 6 bilhões do dinheiro público do pagador de imposto do Distrito Federal sumiram. 6 bilhões sumiram. E sabe qual é a solução que está sendo dada? Pega mais dinheiro do pagador de imposto e coloca para cobrir. É sério isso? Ah, vai salvar o BRB. Quem pode garantir se vai salvar o BRB ou não? Ele não trouxe um documento sequer para comprovar o que ele disse aqui para os deputados. Nenhum? Eu fiz um discurso aqui na semana passada dizendo que a gente não tinha as informações necessárias para votar esse projeto. Sabe o que mudou da semana passada para hoje? Nada. Foi feita uma reunião ali dentro, da qual eu não participei, porque eu me recuso a participar de reuniões ali naquela sala, que depois as pessoas não vêm aqui falar em público e validar. As pessoas falam lá dentro, não se expõem, e depois os deputados se expõem aqui em público. Aí tá fácil, Eu nem ia discursar, mas eu ouvi tanta coisa hoje aqui, eu ouvi deputado dizer que é obrigado a acreditar no presidente do banco. Eu não sou. Ele não trouxe um... Deixa eu fazer um adendo. Da vez anterior, eles acreditaram até demais, né? Mesmo com relatórios, auditorias dizendo que possivelmente teria títulos podres, autorizaram uma compra de um banco que está aí hoje no olho do furacão e foram avisados. Não pelo presidente do banco, não pelo banco, mas por pessoas, funcionários, servidores, colaboradores que fizeram auditoria. Um documento sequer para comprovar o que ele disse aqui para os deputados. Nenhum. Nem os laudos de avaliação dos imóveis, para a gente saber quanto valem os imóveis, quanto do dinheiro do pagador de imposto do DF está indo para cobrir o rombo que foi causado no BRB. Nem o laudo de avaliação. É sério isso? Eu não sou obrigado a acreditar, não, desculpa. Eu vou dizer para vocês que teve gente aqui que eventualmente esbravejou que isso aqui é política. Cara, não é. Olha só, o Poder Executivo, artigo 4º do projeto de lei que vai ser votado. O Poder Executivo poderá optar por, inciso 1º, transferir diretamente os bens ao BRB para que este promova sua alienação ou exploração econômica. Não está dando em garantia, não. Está permitindo a transferência para o BRB vender direto. Ou fazer o que ele quiser, né? Alugar, fazer o que ele quiser. E a gente já sabe como termina essa história. Já sabemos como termina essa história. O próprio Vicente ainda falou ali, o doutor lembra que a gente viu primeiro, que não sabe se o Banco Central vai aceitar esses imóveis e garantias, tendo em vista que estão todos enrolados. E eu vou falar lá na frente o que vai acontecer. Isso é política ou é técnica? Eu acabei de ler, gente. Foi dito aqui também que cada deputado é responsável pelo que vota. Isso é verdade. E os deputados estão votando aqui hoje, eu vou repetir.
sem ter nenhum documento que nos deixe confortável para saber se o banco vai ser salvo ou não. Semana passada eu falei aqui, ninguém sabe qual é o tamanho do rombo. Passaram-se 7 dias. Quem sabe qual é o tamanho do rombo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, vai salvar o BRB. Quem pode garantir se vai salvar? O rombo era 2 bilhões, aumentou para 4, que aumentou para 9, que aumentou para 12. Só para lembrar vocês, hein? Do Banco Master. Salvar o BRB ou não? Os imóveis que foram oferecidos não passaram nem no Conselho de Administração da TerraCap. Então, com todo respeito à opinião divergente, com todo respeito, a solução não é a gente que tem que dar, Hermeto. A solução, quem tem que dar é quem provocou o problema. Então, só um minuto. Ele fala que quem provocou o problema que foi o governo, porque o Hermeto é base total do governo GDF aqui, do Ibanez Rocha, isso todo mundo já sabe, até o partido é o mesmo. Falando de maneira clara, 6 bilhões do dinheiro público do pagador de imposto do Distrito Federal sumiram! 6 bilhões sumiram! E sabe qual é a solução que está sendo dada? Pega mais dinheiro do pagador de imposto e coloca para cobrir. É sério isso? É sério que a solução passar é essa? de novo aqui, Quem pessoal. quiser participar disso, pessoal, Porque... pode participar. Eu vou reiterar minha posição. Eu não vou participar. Eu respeito o líder do governo. Durante esses 3 anos, eu estive com o governo em todas as pautas, polêmicas, não polêmicas. Isso aqui, esse filme aqui, eu já vi. Agosto do ano passado, houve uma reunião ali naquela sala. O presidente do BRB expôs as razões dele, nós votamos. De novo, o presidente do BRB vem aqui e expõe as razões dele. Sem mostrar, repito, sem mostrar nenhum documento. Nenhum documento. Eu não sou obrigado a acreditar. E eu gostaria de poder ter o conforto de votar. Porque se eu tivesse garantia que o que vai ser votado aqui salvaria o BRB, eu votaria. Não só por essas famílias que estão aqui, não. Eu votaria por cada pagador de imposto do Distrito Federal. Acontece que eu não tenho essa garantia. E sem essa garantia, o meu voto continua mantido, é contrário, já expus para o presidente, expus para o líder do governo e está mantido. 6 bilhões... Vocês ouviram vaias, essas coisas lá na Câmara? Pessoal, o governo conseguiu o impossível. Eles botaram funcionários do BRB para irem lá fazer barulho para poder pressionar o povo a votar isso. Tem que salvar o BRB? Ok, beleza, vamos salvar o BRB. Mas não dessa forma. O que está acontecendo aqui é porque já sumiram 6 bilhões aproximadamente, que eu tô achando que isso já está em 9 ou 12, muitos bilhões de reais. E aí agora eles vão autorizar um desvio dobrado, triplicado. Você sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque depois ainda, quem compra esses imóveis, curiosamente, vai ser pessoas ligadas a quem está na administração pública, inclusive. Isso beira o absurdo. Você vai ver, e é isso que vai acontecer. É uma vergonha. Vergonha total. Thiago Manzoni o deputado Thiago Manzoni tem razão aí no que ele está falando. E, cara, retaliação total. E vocês viram o que fizeram, né? Já cortaram, tiraram. E outra coisa, cá para nós, deputado que também fica se vendendo pro cargo, para indicação e fica votando com base porque tá no cargo lá, muito confortável. O próprio... Eu quero aqui e pergunto como que vai ficar a situação aí realmente do pessoal Bia Kicis, Damares, senadora Damares, Bia Kicis, como vocês vão fazer? Como é que vocês vão continuar dando apoio a esse atual desgoverno do Distrito Federal que colocou a gente no maior escândalo de corrupção do Brasil? E colocou a gente em páginas e sites, em jornais do The Economist, dos Estados Unidos, do mundo. Nós estamos numa vergonha internacional, jamais vista antes, sem precedentes. Como que vão fazer agora? Vão ter que desembarcar do governo. E essa atitude do Thiago Manzoni deixa claro que eles vão desembarcar desse desgoverno. Bia Kicis, Damares... Posicione-se, saiam desse negócio enquanto ainda é tempo. Eu tenho certeza que vocês não vão ficar aí apoiando esse tipo de coisa, porque não é da índole de vocês. Então, me empolguei, desculpa pessoal, mas é um absurdo como cidadão aqui do Distrito Federal a gente tá presenciando um negócio desse. Eu vou aproveitar que eu tô sentando o bambu hoje mesmo e já vou abrir aqui para vocês, ó. Sentar o bambu é de uma vez, pronto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pá.
Vamos botar nessa tela aqui para você ver melhor. Pronto. O legado de corrupção do governo Ibanez Rocha. Já falei que esse Diário de Ceilândia é um dos poucos aqui que tem coragem de falar. Mesmo assim, responde a processos e tudo. Então, vamos ler aqui agora. Eu vou deixar aqui essa tela, pessoal, para vocês também acompanharem aqui, tá? Pronto, agora sim ficou legal, né? Que você consegue ler e tá vendo a figurinha que eles fizeram aí. Quase 8 anos de governo Ibanez Rocha deixa o Palácio do Buriti com a sensação de que algo ficou mal explicado. O balanço do período, visto com um certo distanciamento, é um inventário perturbador. Não de um escândalo isolado, mas de uma cultura de descaso que atravessou secretarias, órgãos públicos e chegou ao coração financeiro do Distrito Federal. Em 2020, o secretário de Saúde, Francisco Araújo, foi preso por superfaturamento de 73 milhões de reais. Gravem a data, que é 2020. Em testes de Covid. Ibanez chamou a operação de desnecessária e demorou 21 dias para exonerá-lo. O IGES-DF acumulou 3 fases de investigação policial. Sobrepreços, contrato superfaturado em 800% e esquema no fornecimento de alimentos a pacientes. Na segurança pública, a nomeação de Anderson Torres custou ao governo 90 dias de afastamento pelo STF após o 8 de janeiro. Eu vou dar minha opinião sobre isso, não, porque na minha cabeça é uma conta que ele está pagando, já dando minha opinião, né? É uma conta que ele teve que pagar muito cara para o pessoal não prender ele, tá? É a minha opinião, tá? Na administração penitenciária, a Operação Maré Alta revelou o aluguel de prédio triplicado para 225 mil mensais. Isso porque tem um elefante branco lá em Taguatinga, gigantesco, fechado há anos e anos. Para quê? Para beneficiar os imóveis dos amigos do governo ou do próprio governo. Né? Do governo não, das pessoas que estão à frente dele. No fim do governo, o GDF tentou alugar sem licitação imóvel de aliado político por 42 milhões. Na Secretaria de Economia, Ney Ferraz Júnior foi condenado a quase 10 anos por corrupção, lavagem de dinheiro no IPREV-DF. IPREV, Previdência, INSS, Banco Master. Teiazinha que a gente é bom para concatenar as ideias? Pega essa. Ibanez o defendeu publicamente, alegando falta de fundamentação. No acórdão, e só o exonerou semanas depois, sob pressão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A CVM, que é a Comissão Monetária, né, tornou o próprio governador réu em processo sigiloso ligado ao Banco Master. Veja aí. O padrão é o mesmo em todos esses casos. Ibanez nunca demitiu por convicção, sempre por constrangimento, nunca reconheceu falha de gestão, apenas de subordinados, nunca assumiu culpa. Eu faço as minhas aspas, isso não está na matéria não, tá, pessoal? Nunca assumiu uma culpa ou um pedacinho de nada disso. Sempre alguém assumiu a culpa por ele. Vamos voltar aqui para a matéria. Construiu ao redor de si uma arquitetura de lealdades que tornavam o escrutínio uma agressão pessoal. O BRB foi desfecho natural dessa lógica. Banco público convertido em instrumento político, com bilhões despejados em ativos podres do Banco Master. O ex-presidente da instituição confirmou à Polícia Federal que prestava contas ao governador sobre as negociações de Vorcaro. Governos se medem pelo que constroem e pelo que deixam. Ibanez deixa um banco abalado e a pergunta que nenhum balanço oficial vai responder: quanto do Distrito Federal foi gerido para o DF e quanto foi gerido para Ibanez? Parabéns, Douglas. Não te conheço, mas você já tem o meu respeito pela coragem, pela escrita aqui de tudo isso. Olha, não tem como, pessoal, não tem como a gente falar de mudar a situação do Distrito Federal e não mudar os representantes. Todos os que estão lá hoje, que não estão metidos na corrupção, foram coniventes com a situação, votaram agora colocando os imóveis à disposição, e aqueles da oposição não fizeram uma oposição, são incompetentes para fazer uma oposição e barrar esses abusos, esses desvios bilionários. Nós estamos anestesiados. Roubou 20 bilhões, desviou 6 bilhões. Tu sabe o que é 1 bilhão?
R$ 1 bilhão é dinheiro demais, mas para a gente já normalizou esse absurdo, porque é todo dia uma notícia diferente dessa. Ah, não, e ainda a Câmara Legislativa passa essa vergonha. Vão responder. Eu vou agir para que respondam, com até seus patrimônios aí, se Deus quiser, nós vamos botar, já que estão liberando o patrimônio do DF, ok, bota o de vocês também. Ah, não tem condições não, meus amigos. Ó, não vou acabar agora não, mas eu vou pedir que você curta, comente e compartilhe, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Se esse povo aí tá filtrando para não entregar para mais pessoas, manda para aquele morador aí do Distrito Federal que precisa saber disso. Antes, eu quero trazer as considerações aqui finais, pessoal, e dessa vez eu vou pedir licença para vocês para poder ler, porque eu não quero esquecer de nada, que eu quero passar isso aqui para vocês. Agora, vou botar na tela aqui. Presta bastante atenção aqui, meus amigos. Olha aqui. O que a gente faz, né? A ligação, e eu quero ler essa parte importantíssima para vocês. Mas nós precisamos olhar para o histórico. O portal Fato e Análise desenhou perfeitamente o legado dessa gestão. O BRB não quebrou por acaso. Ele foi convertido em instrumento político, despejando bilhões em ativos podres do Banco Master. E aqui está a bomba que a mídia tradicional tenta abafar. O ex-presidente do BRB confessou à Polícia Federal que prestava contas diretamente ao governador Ibanez sobre as negociações com o Vorcaro. Entenderam o xadrez? A retaliação rápida contra Manzoni, o deputado, não é apenas birra política, é desespero de quem está vendo a sua ligação com o banqueiro Vorcaro sendo iluminada pelos holofotes da Polícia Federal e da oposição. Resumo da ópera. 14 deputados entregaram seu patrimônio. Tiago Manzoni denuncia o sumiço de 6 bilhões, que eu acho que vai virar mais, e Ibanez se vinga degolando aliados da oposição e a sombra do Banco Master paira sobre o Buriti, o Palácio do Buriti. A velha política confia no nosso silêncio, mas nós não vamos nos calar. Como eu disse nas minhas redes, quem votou favorável vai acabar no mesmo lugar que o Vorcaro. Deixe o seu like, se inscreva, curta, comenta e compartilhe os fatos, porque hoje a arma que nós temos é levar informação de verdade para esse pessoal. Eu sou o Dr. Eric Gustavo e vou fazer de tudo para poder fazer valer a justiça. Fiquem com Deus, um beijo no coração e, como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal.